Na civilização do espetáculo, o entretenimento é um valor supremo e o maior temor de um produtor de conteúdo é o que Otávio Paz chamava de o grande bocejo. Vamos refletir sobre a cultura do nosso tempo e as condições que ela apresenta para a liberdade individual a partir da obra daquele que é possivelmente o maior intelectual vivo da América Latina, o escritor, ensaísta e político peruano Mário Vargas Llosa, que completou 80 anos no último 28 de março. Nessa missão, terei a companhia de dois grandes professores, a quem também tenho a honra de chamar de amigos. Eduardo Wolff, professor de filosofia da UNB, fundador do portal Estado da Arte do Estadão e associado do Livres, e Eduardo César Maia, jornalista, crítico cultural, coordenador do Café Colombo, doutor em literatura, também associado do Livres. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Pessoal, antes de mais nada, super obrigado por reservarem um tempinho para conversar com a gente sobre Mário Vargas Llosa. E eu queria começar perguntando para o Eduardo Maia o seguinte: Llosa, como todo mundo sabe, é autor de mais de 30 livros, entre romances e ensaios, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, mas também teve uma vida intensa na política, tendo sido candidato à presidência do Peru em 1990. E tem muita gente que tenta fragmentar o personagem Llosa entre o literato e o político. Você escreveu uma dissertação de mestrado no já distante 2008 para defender que uma boa apreciação do pensamento de Vargas Llosa não pode separar o trabalho literário do ideário político. Por que você acha isso? E, como provocação, já pergunto, isso quer dizer que a arte de Vargas Llosa tem um componente panfletário? Massa, mano, é um prazer estar aqui com vocês, com você, meu amigo de tanto tempo, com o Eduardo Wolff, um amigo mais recente, mas também um bom amigo já e alguém que eu admiro muito. Mano, essa pergunta é o que motivou, na verdade, o início dos meus estudos sobre Vargas Llosa, pelo seguinte: minha vida profissional foi no jornalismo, né? Entrei para a academia depois. E eu trabalhava numa revista, que era a revista Continente aqui, né, de Recife, uma revista que tem tiragem nacional e tal, uma revista muito boa de cultura, de crítica cultural. Vargas Llosa aparecia, né, com alguma frequência nas páginas da revista, e eu notava muito pela redação da revista, pelos meus colegas e pelo meu chefe, pelo meu editor, um certo lugar comum se repetia, que era o seguinte: Vargas Llosa é um escritor realmente respeitável, tem que prestar atenção no que ele faz, tal. Estava sempre presente, né, nas pautas. Mas sempre havia uma advertência: tem que separar o escritor do jornalista político, do crítico literário e do político em si mesmo, porque as posições dele são equivocadas, são malvadas, é um neoliberal, enfim, toda aquele discurso que aparecia com muita frequência, né? Incomodava pelo seguinte: acompanhava intensamente assim, tudo que ele publicava, tanto do ponto de vista literário, como ensaios, livros de ensaios, teatro, tudo. Eu me interessava muito, tanto que eu fiz meu TCC em jornalismo, sobre o pensamento político dele nos jornais, principalmente em dois veículos, né, na revista Caretas e no El País, né? E depois, no mestrado, eu analisei ele como crítico literário, como ensaísta. A minha dissertação e meu TCC batiam nesse aspecto. Eu acho que para entender a figura de um intelectual, um escritor, um ficcionista como Vargas Llosa, é fundamental, para você ter um bom entendimento, um entendimento aprofundado da sua obra literária, inclusive, é fundamental entender o seu universo intelectual, suas preferências, suas escolhas intelectuais. Isso não quer dizer subordinar o literário, subordinar a criação literária, que ele mesmo diz que é insubordível, é insubmissa, a ficção é insubmissa para Vargas Llosa. Isso é como ele define ficção. Não pode confundir ficção com panfleto. Isso é um empobrecimento máximo da literatura para Vargas Llosa. Eu tentei mostrar, na verdade, como essa visão de mundo é articulada. Agora, claro, há o articulista, há o escritor literário, e os registros textuais são diferentes. Evidentemente, não se trata da mesma coisa. Mas, para compreender para compreender bem você tem que compreender o outro. E isso torna cada vez mais claro para mim. Inclusive, a complexidade e a sofisticação com que o pensamento político dele vai se desenvolvendo até os dias de hoje, passa por uma autocrítica que ele vai fazendo, que eu acho que começa pela ficção e que depois atinge seu pensamento político. Justamente porque eu acho que a ideologia política ela é mais sistemática, ela é mais racionalizável, inteligível racionalmente, enquanto a ficção literária ela abre um espaço para o imponderável, para a dificuldade da existência humana em suas ambiguidades, que acaba sofisticando a posteriori aquele pensamento político que ele tinha. Eu acho que é por aí que eu entendo.
Wolf, quais são os elementos centrais, assim, característicos da obra do Vargas Llosa que são fundamentais para a gente entender o pensamento dele sobre cultura? Também agradeço imensamente o convite para participar dessa nossa conversa aqui do Livres. Também temos uma relação, lamentavelmente, não tão próxima, porque a pandemia de 2020 para frente, né, nos impediu maior convivência, mas já há um bom tempo, né, nos conhecemos e trocamos trabalhos conjuntos, participamos de coisas conjuntas. E posso dizer o mesmo do Eduardo César Maia, quem admiro muito e desde muito cedo, antes de começarmos a trocar as primeiras mensagens virtuais, era muito recomendado para mim como um jovem ensaísta de notável talento, coisa que eu pude comprovar depois muito de perto. Então é um grande prazer falar com vocês e acho a sua pergunta também muito interessante porque ela dá conta disso que o Eduardo César Maia falou agora, que é preciso compreender na totalidade, né? Então não vamos separar as coisas naquilo que é necessário distinguir, fazer distinções, mas vamos enxergar um pouco o conjunto também, evitando essas distinções que o César Maia fez menção, sobretudo esta, que era típica, né, que motivou a pesquisa dele. Bom, tudo bem, a literatura é indiscutivelmente boa, vamos ler. Mas o seu pensamento político, a sua atuação como jornalista ou crítico cultural, essas coisas não, tá? Porque ele era acusado desde meados dos anos 80, principalmente, tá? Depois de um artigo que ficou famoso, chama As Delícias do Liberalismo. Foi muito acusado, né, de ser um cara que tinha se tornado um direitista, como muitos da geração dele que tinham passado por uma militância de esquerda, por um engajamento com a esquerda da década de 60, final dos anos 50 e ao longo dos loucos anos 60 do século passado. E ele era visto assim, né, como alguém então que, ok, você poderia continuar lendo, deveria continuar lendo a sua literatura, mas não o resto. Só para ilustrar o ponto do César Maia, eu já passo imediatamente a responder a sua pergunta, mano. Em 2013, mais ou menos, eu participei da edição de um volume que continha uma conferência do Llosa. Essa conferência foi ministrada por ele no Fronteiras do Pensamento em Porto Alegre em 2010, 5 dias depois de ter sido anunciado o Prêmio Nobel de Literatura para ele, naquele ano de 2010, e é uma conferência intitulada Breve Discurso sobre a Cultura, tá? E que depois acabou fazendo parte do livro A Civilização do Espetáculo, né, publicado justamente no ano de 2012. Então, houve uma organização ali, eu participei desse livro, tal, com outros materiais e tudo mais, e uma das pessoas envolvidas na produção, uma figura qualificadíssimo, muito preparado, numa entrevista de divulgação do livro, falava exatamente nos termos que o César Maia nos apresentou aqui, dizendo, não, veja bem, tem esse ensaio do Mário Vargas Llosa, que é um conservador e tudo, mas precisamos ouvi-lo, como se fosse um favor ouvir alguém, né, com o nível intelectual, a produção literária, a dimensão humana que é a figura de Mário Vargas Llosa no século XX, início do século XXI. Né? Então isso se mantém até muito recentemente, né, como um traço. E eu acho que é uma boa porta de entrada para que eu possa tentar responder a sua pergunta. O que há de fundamental na obra do Mário Vargas Llosa? Né? Que questões são fundamentais aí? É claro que se a gente estivesse numa conversa quase escolar sobre a parte estritamente literária, sobre a produção dos romances, sobre a produção da ficção do Mário Vargas Llosa, eu diria que você não pode deixar de considerar a questão do contexto dos anos 50 e anos 60 na América Latina, em que o jovem Vargas Llosa se prepara para produzir e começa a publicar os seus primeiros trabalhos, e, portanto, o contexto que depois começou a ser chamado pelos críticos, pelos comentadores, pelas revistas e jornais, que naquela época, nesse distante mundo da metade do século XX, meados do século XX, né, era um mundo em que jornais e revistas eram ávidos por publicar coisas sobre literatura, sobre arte, cultura, né? É um mundo praticamente de dinossauros, né, hoje quase inexistente. Naquele contexto, essas publicações ficaram conhecidas como o boom da ficção latino-americana, a grande explosão da extraordinária ficção latino-americana, que é um termo que a gente talvez possa conversar bastante, mas nem é o centro das nossas atenções hoje, mas fundamentalmente eu quero dizer que é um momento em que, seja autores anteriores a esse período,
cronologicamente falando, autores como Borges, na Argentina, que é um autor que vem das décadas iniciais do século XX, dos anos 20 e 30, sobretudo sua primeira produção juvenil e depois já madura, passando por autores como Alejo Carpentier, inúmeros escritores que não estavam conectados entre si, nem pertenciam a nenhuma escola comum nem nada, chegando à geração que começa a publicar seus primeiros romances nos anos 50 e nos anos 60, final dos anos 50 e sobretudo ao longo dos 60, e que tem como figura de proa, figura de ponta para destacar internacionalmente essa produção, o colombiano Gabriel García Márquez, também Prêmio Nobel de Literatura, durante muito tempo amigo muito próximo de Mário Vargas Llosa. Os dois têm uma briga famosa dessas das fofocas literárias, né? É nesse contexto que a sua ficção se inscreve. Então, não tem como você deixar de falar em boom da ficção latino-americana dos anos 60, não tem como você deixar de falar de outra coisa, que é esta literatura tradicionalmente era, eu não vou dizer reduzida, mas frequentemente ela era apresentada em termos de uma variação do realismo que ficou conhecida como realismo mágico, realismo fantástico. Tá? Especialmente no caso de alguns escritores, né, como García Márquez e Os 100 Anos de Solidão seria um exemplo de como popularmente as pessoas se referem a essa ideia de realismo fantástico. E aí entra o Vargas Llosa e o seu primeiro romance, A Cidade e os Cachorros. Todos os romances e as obras dele estão publicados no Brasil pelo grupo Companhia, isto é, pelo selo Alfaguara ou pelo selo Objetiva, ambos do grupo Companhia das Letras. Então todos podem adquirir, acho eu que não tem nada fora de catálogo. Mas esse primeiro romance é um romance realista do ponto de vista dos mecanismos literários. Não tem avós voadoras, não tem índios místicos do Peru que aparecem de repente, não tem nada daquilo que marcava até um pouco caricaturalmente a chamada ficção do realismo fantástico. Mas então o que tem nesse realismo? Tem a procura desesperadora do Mário Vargas Llosa de encontrar uma maneira contemporânea, uma maneira moderna, uma maneira própria de expressar as grandes questões humanas sob a forma da literatura, o romance, o conto, a novela, sobretudo, e ao fazer isso, fazê-lo de forma, digo eu aqui, rigorosa, mas também potente, vigorosa, dando vigor à literatura. E o que a literatura dele fez foi projetar isso. E por isso eu concluo a resposta com um gancho para a gente continuar a conversa, com uma frase dele, na introdução de um livro chamado A Verdade das Mentiras. É um livro que reúne a crítica literária dele, ele comentando grandes romances, grandes obras literárias e tal. E lá pelas tantas, ele falando sobre qual é a natureza da literatura, qual é a natureza da ficção. E ele diz o seguinte, aspas, os homens não estão contentes com o seu destino. E quase todos, ricos ou pobres, geniais ou medíocres, célebres ou obscuros, gostariam de ter uma vida diferente da que vivem. Para aplacar de maneira trapaceira esse apetite, surgiu a ficção. Ela é escrita e lida para que os seres humanos tenham as vidas que não se resignam a não ter. No embrião de todo romance, ferve um inconformismo, pulsa um desejo insatisfeito. Essa é a citação dele, e isso é o que conecta a obra literária dele, do sujeito que é capaz de criar mundos, de usar a realidade da experiência própria. Ele no colégio, no célebre colégio de Lima, em que ele estuda e que se torna o palco do romance de estreia, A Cidade e os Cachorros. Ele, a relação com a primeira mulher, que vai aparecer em A Tia Júlia e o Escrevinhador, né? Enfim, não importa se é a história de Antônio Conselheiro em Canudos, que ele vai reformular de maneira ficcional, de maneira absolutamente extraordinária, em A Guerra do Fim do Mundo. Não importa se essa experiência real vai servir de matéria para criar, ou se é a desbragada fantasia que o homem, o ser humano, o gênero humano é capaz de formular quando está diante do papel e da caneta, da tela em branco ali. Isso é um gesto humano profundo, mas é também um gesto, como ele diz aqui, de insatisfação, de insubmissão à realidade. E eu acho que o pensamento político e a avaliação cultural dele também passa por aí. Eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso. Fantástica, a citação muito bonita, inclusive, e me fez lembrar de uma outra
em que ele diz que todo bom romance diz a verdade, mas todo mau romance mente. E aí eu vou pedir para Dudu Maia explicar o que é que ele quer dizer com isso. O título da obra, mencionada por Wolff, já dá a pista, né? A verdade das mentiras. Isso é uma questão até filosófica, que pode ser colocada filosoficamente. De que forma uma proposição diz a verdade sobre o mundo, né? Uma proposição a espelho da natureza, e de que forma uma proposição ficcional, ou não proposição, né? uma prosa ficcional, diz algo a respeito do mundo. A pergunta, em última instância, é sobre o que é que a gente pode aprender com a literatura. O que é que a literatura diz sobre a realidade? Isso é uma questão filosófica difícil. E eu acho que a aposta de Vargas Llosa é que a literatura pode dizer certas coisas de uma certa forma que as outras verdades não podem competir com elas. Porque é uma dimensão da existência, da própria linguagem, que o discurso lógico, racional, o discurso, por exemplo, o discurso que tenta reportar uma realidade, o discurso jornalístico, o discurso da crônica jornalística, o discurso da filosofia, da lógica, ela dá conta de certos esquemas da realidade e a gente consegue aprender, de alguma maneira, esquemas da realidade com essas formas da linguagem. A forma da ficção, e Vargas Llosa vai defender muito isso como a grande potência da ficção, ela dá conta de uma verdade, que talvez essa verdade não seja uma verdade subjetiva, exclusiva do indivíduo, não é isso. É uma forma de relação com a linguagem que a gente tem na ficção, que apresenta as possibilidades do mundo de uma maneira em que o sim e o não é possível, a ambiguidade é presente, né? A dúvida, o ceticismo, que é outra marca, eu acho, da literatura dele, é presente. Então, a literatura não diz o mundo como ele é. Você está lá na distinção, a gente está aqui com um professor de filosofia antiga, está na distinção aristotélica lá atrás, né, entre história e literatura, na poética. E eu acho que Vargas Llosa aposta nessa ideia de uma consideração da mímese literária muito específica, um poder muito específico de dizer verdade. Verdade dita literariamente é outro tipo de verdade que tem a ver com a textura existencial do mundo. A gente só pode apresentar o mundo através de diversas perspectivas, e a literatura ela é como se fosse uma espécie de discurso impuro que às vezes se aproveita de outras formas de discurso, como o próprio discurso da ciência. O próprio Vargas Llosa usa técnicas diferentes em cada livro que tem, de acordo com seus objetivos. Se você comparar, por exemplo, dois livros grandes de Vargas Llosa, como o citado por Wolff, né, que é o Guerra do Fim do Mundo, ele traz aquele episódio de Canudos, né, e ele usa muito como técnica literária, e ele fala isso abertamente, né, que o modelo das crônicas históricas, claro, com a ficção imiscuída, com todo esse poder de recontar a história, reestruturar a memória histórica com a ficção. Mas se você pega, por exemplo, talvez o melhor livro dele, para mim e para ele também, ele acha, é a opinião dele, que é o Conversa na Catedral, né, Conversação na Catedral, é uma outra técnica literária, um outro uso da forma literária, com outras implicações, para dizer outras coisas. Então, a literatura, para Vargas Llosa, a meu ver, é uma forma artística de falar verdades, mas não se a gente confundir verdade com verdade objetiva, ou verdade da ciência dura, ou verdade lógica, ou verdade cartesiana. É uma outra forma de falar sobre o mundo e, portanto, deve ser lida assim também. Obviamente, existem literaturas e literaturas. Existe literatura que é puro entretenimento e que também tem sua dignidade e seus sentidos para o mundo social e para as pessoas. Enfim, mas a literatura que apaixona Vargas Llosa, você vê pelo que ele lê e pelo que ele faz, é uma literatura que tem a dizer sobre o mundo, inclusive politicamente. Agora, essa forma de dizer não é a forma, para voltar àquela tua primeira pergunta, não é a forma de um panfleto, alguma verdade pré-estabelecida que a literatura vai apontar. Olha, eu tenho uma crítica a fazer ao mundo, eu tenho uma injustiça que o mundo está apresentando, então eu vou fazer um livro para desmascarar essa injustiça. Bom, se a literatura opera assim, ela opera igual a qualquer discurso panfletário, ideológico, tal, e não está dando uma dimensão diferente dessas coisas. E aí eu acho que a grande aposta de Vargas Llosa é que a literatura pode ser uma instância de conhecimento do real, uma maneira cognitiva, de fato, uma maneira de compreensão, de enriquecimento do nosso conhecimento do mundo, através de mecanismos muito sofisticados de apreensão da realidade. E acaba, então, tendo, como o Wolff falou, um
um componente de insubordinação e de impulso criador que leva as pessoas a criarem novas possibilidades para suas próprias vidas. Uma pontinha rápida nisso que o César Maia falou, que eu achei fantástico, que é um exemplo, assim, já que e ele ilustrou muito bem com o fato de que lá na poética do Aristóteles, nós estamos 2.400, 2.500 anos para trás, está estabelecida essa distinção que me parece muito difícil de contornar, ainda que os grandes escritores modernistas, né, tenham feito de tudo para embaralhar isso de maneira brilhante, e sempre foi um desafio do escritor, né, que é o fato de que a literatura tem essa propensão aquilo que era para os antigos a poesia, né, no sentido geral de a literatura, aquilo que era escrito ficcionalmente em verso, como a gente concebe, ela é mais universal precisamente porque ela retrata não só o que a história pode retratar, o que aconteceu de fato, mas tudo que pode acontecer sob a perspectiva de uma certa condição humana, vamos supor assim. Tá? E aí o que eu acho interessante é que o Maia falou do romance que o próprio Vargas Llosa considera a sua obra mais importante, né? A melhor. Ele tem uma frase famosa que ele diz assim: se eu tivesse que escolher um romance, uma obra dos meus livros para salvar da fogueira, né, eu escolheria o Conversa no Catedral. O Catedral é o nome do bar onde eles acabam se encontrando, então por isso que é no Catedral e não na Catedral. Tá? Bom, esse romance tem uma frase célebre lá pelas tantas, né, no início do livro, que eu gostaria de ler aqui, que é bem curtinha. Ele diz o seguinte, cito, né? Da porta do La Crônica, o jornal, Santiago, o protagonista, olha a Avenida Tacna sem amor. Automóveis, edifícios desiguais e desbotados, esqueletos de anúncios luminosos flutuando na neblina, o meio-dia cinzento. Em que momento o Peru se fodera? O Brasil sabe ler, depois de todos os anos que transcorreram desde o lançamento deste livro de Vargas Llosa, ambientado na ditadura de Odría, influenciado pelo clima opressivo e de impasse e de desesperança que aquelas ditaduras latino-americanas de direita tão celebremente, né, impuseram à América Latina. O Brasil sabe ler isso como soube ler ao longo dos anos 70 e 80, enquanto vivíamos a nossa abjeta ditadura militar, e sabe ler em 2020, 2021, enquanto experimenta um regime não menos abjeto do nosso genocida e fascista de arrabalde, Jair Bolsonaro. É um pouco isso. Alguém que está na África, que está na Ásia enfrentando uma situação semelhante, vai se identificar. Isso não é a história. Se eu estivesse lendo a história da ditadura peruana de Odría, eu poderia sair com mais informações precisas do factual, mas eu não sairia com isso que o Maia insistiu em explicar para a gente, que é a verdade humana, que não é subjetiva apenas, mas que é uma verdade humana maior, e que transcende o mero factual, o mero pontual ali, né? Só queria pontuar isso, que eu achei maravilhosa o gancho que o Maia deu. E que serve de, enfim, referência para pensar sobre o factual o tempo todo, algo que, inclusive, essa passagem deu título a um artigo recente do Fernando Gabeira. Né? Agora, eu queria aproveitar esse gancho que traz... A gente falou sobre como a literatura tem um impulso criador e, portanto, eu acho que isso nos traz um afeto otimista, mas, ao mesmo tempo, o Wolff acabou de trazer uma passagem que é basicamente bem assim, pessimista, bem desiludida sobre os rumos do mundo. E eu queria trazer uma frase do Vargas Llosa em A Civilização do Espetáculo, que eu acho que também expressa um pessimismo diante da situação do mundo hoje. Ele diz que a cultura, no sentido tradicionalmente dado a esse vocábulo, está prestes a desaparecer em nossos dias e talvez já tenha desaparecido, discretamente esvaziada de conteúdo. O que ele quer dizer com isso? Algum desavisado poderia dizer que ele está sendo puramente dando vazão àquele espírito reacionário que diz que antigamente tudo era melhor. Por que essa não seria uma interpretação adequada dessa reflexão do Vargas Llosa? Quando Llosa fez a conferência
no Brasil, a primeira conferência de uma série de 3 que ele realizou no Fronteiras do Pensamento. A primeira foi em Porto Alegre, em outubro de 2010, como eu mencionei no início, né, poucos dias depois, 5 dias após ter saído a notícia de que ele havia vencido, de que ele havia sido o escolhido como Prêmio Nobel de Literatura. O tema dessa conferência é justamente isso que você está falando, mano. Essa citação aí vem dali, daquelas reflexões que depois virariam um livro. E claramente é uma reflexão muito pessimista, e foi recebida como muito pessimista, quase rabugenta, tá? Eu queria fazer 2 observações antes de avançar para a resposta e ouvir o Maia também a respeito do assunto. A primeira observação é que, nos anos 2000, quer dizer, uma década antes, especificamente em 2005, portanto, 5 anos antes. 5 anos antes dele proferir essa conferência, o Vargas Llosa publicou um prefácio curto, muito curto, um prólogo curto, a um livro que é também, por sua vez, inspirado numa conferência, dessa vez de um outro gigante, na minha opinião, sei que o Maia também gosta muito, falecido recentemente, o George Steiner, um crítico cultural extraordinário, um crítico literário muito aguçado, um scholar, um humanista notável, judeu franco-austríaco, nascido em Paris, né, mas cuja vida foi toda transcorrida no mundo anglo-saxão entre Estados Unidos e Inglaterra, e lecionando na Suíça, portanto, um velho homem europeu, tá? E o livro que o Vargas Llosa assina o prólogo, né, o prefácio, é justamente Uma Ideia de Europa, a edição espanhola. E lá pelas tantas, ele fala do Steiner com grande admiração, é óbvio, mas criticando o seu pessimismo. 5 anos antes do breve discurso o breve discurso sobre a cultura. E ele diz, entre outras coisas, que é óbvio que um homem com aquela visão de cultura e com aquela experiência do século XX, e tendo vivido na pele com a família a fuga da Europa para conseguir sobreviver e não ser mais uma das vítimas do Holocausto, como muitos dos seus familiares foram, e acompanhando essa espécie de grande suicídio coletivo praticado pela Europa, que foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, ele diz, olha, o Steiner, na verdade, é muito pessimista e eu compreendo essas situações, né? Mas parece que ele compreende isso a partir de uma visão de que o que nós vivemos é um pesadelo da história. De um lado, esses acontecimentos do século XX, né, que terminam ali na 45, e imediatamente depois vem Guerra Fria, e, de outro lado, a massificação brutal de um processo de criação de um grande mercado internacional, um grande mercado cosmopolita. O mundo passa a ser um mero mercado, e tudo aquilo que antes era história, tudo aquilo que antes era a vida concreta dos homens, tudo aquilo que antes era a filosofia, a poesia, as artes, é apenas um grande supermercado norte-americano falado em língua anglo-americana. Essa é a visão do George Steiner. E o que o Mário Vargas Llosa, nesse livrinho fabuloso, que é Uma Ideia de Europa, com o prólogo do Mário Vargas Llosa, diz isso é um exagero, não é bem assim, tem tanta coisa boa ainda que acontece. Tal. 5 anos depois ele estava pessimista. E hoje, 10 anos depois do breve discurso sobre a cultura, eu tenho certeza que ele estaria ainda mais pessimista. Então, eu acho que não tem como salvar dizendo que não é pessimista. Seguramente eu não acho reacionária a posição. Não é uma posição que diz o passado foi melhor. Não, não é isso. É uma posição sutil que identifica o seguinte: nós, como seres humanos, estamos descobrindo ao longo das últimas décadas do século XX, primeiras décadas do século XXI, nós estamos descobrindo que é possível que a sociedade que a gente tinha imaginado, herdeira da tradição iluminista, herdeira da tradição, né, das liberdades e do progresso iluminista, que essa sociedade ofereça progresso material, progresso científico e, portanto, progresso material para a condição de vida dos homens e para a maior parte da população, tá? Progresso político, no sentido de que a gente consegue avançar com, por exemplo, a democracia avançou nos anos de 80, 90 e 2000. Depois ela entra numa fase de crise e uma fase recessiva, os especialistas chamam, né? Mas nós podemos ter esse progresso, diz o Vargas Llosa, mas, ao mesmo tempo, nós podemos ter uma espécie de retrocesso, de perda cultural e civilizatória.
Isso não é só ele quem pensa. Freud foi talvez o primeiro a formular a ideia de que civilização também se perde. Então, quando ele critica o fato de que aquilo que tinha sido a cola, né, que dava o cimento da vida civilizada para os homens e mulheres de cultura ao longo de milênios, com todas as suas transformações, não era a mesma coisa na Grécia como e na Idade Média, não era a mesma coisa no Renascimento e no século XIX, não era a mesma coisa no alto modernismo dos anos 20 e o que acontece imediatamente no pós-guerra. Mas o que ele identifica é os traços característicos da cultura que mantiveram conectados homens e mulheres de tradições diferentes, de políticas diferentes, de sociedades diferentes, por pertencerem a uma expressão cultural e a uma certa civilização, esses traços desapareceram. E eu concordo com o diagnóstico dele. Eles desapareceram. E eles não desapareceram porque uma revolução comunista surgiu acolá ou porque os nazistas destruíram tudo, né, do outro lado. Não. Eles desapareceram porque é uma marca, a meu ver, incontornável de sociedades de massa e de sociedades de mercado fazer isso. Isso é um traço incontornável. E é por isso que o lado entusiasmado do liberalismo de Vargas Llosa, que a gente vai comentar aqui, na política, nos direitos, inclusive na questão, né, de gestão econômica, tem uma certa contradição com esse outro lado. Ele olha para esse mundo assim e diz, não, a cultura não pode ser esse objeto vendido que aparece no intervalo entre uma novela e um BBB. Não, não pode. Isso não é cultura. Eu acho que ele está certo. O problema é que é impossível, é indissociável da estrutura de sociedades de massas globalizadas, de mercado, tratar a cultura como mais um elemento do qual vai fazer uma propaganda entre a novela e o BBB. Então, é uma tensão. Então, eu não acho reacionário, mas acho pessimista. Hoje, eu acho que o seu pessimismo não foi suficientemente pessimista lá em 2010. Eu acho que a nossa situação é catastrófica. O modo como eu leio essa situação é basicamente a seguinte: cultura no sentido relevante, isto é, as grandes expressões do espírito que não são ditadas por pressões imediatas de venda, de consumo, de marketing, de apelo a massas, nem de agradar grupos e sectos, né, políticos, ideológicos, isto é, a cultura tal como ela sempre foi praticada pelos grandes expoentes do que a gente chama de cultura, não importa se Dante Alighieri ou Michelangelo, não importa se Shakespeare ou Bela Bartok, não importa, isto hoje, isto é, no início do século XXI, final do século XX, início do século XXI, é uma relíquia cultivada por um grupo de seletos indivíduos que escolhem abrir mão do mundo da massa, do mundo do consumo, do mundo do frenético mundo do dinheiro e das coisas todas, e dizer, isto é mais importante. E eu reconheço que hoje talvez ninguém mais dê importância, mas talvez no futuro isso volte a ter importância. Em última instância, o que eu estou dizendo é que hoje, dadas as condições materiais concretas do mundo econômico, social e político, cultura no sentido que o Vargas Llosa apreciava naquele ensaio, cultura no sentido que o George Steiner apreciava, cultura no sentido que os grandes intelectuais do século XX manifestaram a sua defesa e tal, é praticamente um objeto de culto de uma seita, e nós somos os monges. Uma sociedade, uma civilização do espetáculo, estou de acordo com a visão do Wolff. Eu acho o seguinte, eu acho que esse é um tema tão recorrente na história da cultura moderna, né? A gente tem uma e outra vez isso, até Humberto Eco brinca com isso, né? Os apocalípticos e os integrados, mas eu acho que há um conteúdo crítico aí muito válido, muito legítimo na visão de Llosa, como estava lá atrás com o Sr. Ortega y Gasset, na Rebelião das Massas, que trata exatamente da mesma coisa. Você tem uma civilização que cientificamente, aliás, você tem talvez o grande paradigma filosófico disso seja o trabalho de Edmund Husserl, né, sobre a crise da ciência europeia, e que dá um ensejo filosófico ao aparecimento de várias correntes em que isso vai ficar claro, né, esse sentimento de uma crise da cultura
Freud já fala sobre isso também, Wolff falou bem sobre isso. Esse sentimento de que o desenvolvimento técnico e tecnológico corre numa velocidade, enquanto a cultura humanística, né, tem dificuldade de se alastrar, de se tornar democrática, né, como a ciência pode ser vista como democrática. No começo ninguém tinha carro, mas hoje em dia todo mundo tem telefone. Ninguém tinha esse telefone. Hoje todo mundo tem. A técnica e a ciência se espalham nas democracias. Enquanto que a cultura, o que a gente chama de alta cultura, que algumas pessoas se coçam quando escutam essa expressão, sofrem porque não admitem nenhuma hierarquia cultural, não funciona do mesmo jeito, né? Ortega também foi crítico, né? Foi crítico literário. Ele tem uma frase sobre isso, que eu acho que nem está na Rebelião das Massas, está nas Meditações do Quixote. Ele diz assim, as hierarquias culturais são questões naturais. A gente, enquanto existe, a gente está hierarquizando. A gente faz uma coisa e deixa de fazer outra. A gente lê um livro e deixa de ler 100 livros. Então, é natural que o intelectual, a pessoa que dedica sua vida a construir uma concepção de mundo, a intervir intelectualmente no mundo, crie hierarquias culturais. Se o crítico literário, se o ensaísta abre mão das hierarquias culturais, o que ele está fazendo é confundir a cultura, dizer que tudo é a mesma coisa. E tudo não é a mesma coisa. Né? É claro que você, dentro de uma perspectiva de outra pessoa que tem uma formação completamente diferente, pode dizer e achar grandes valores, por exemplo, nas HQs, no cinema hollywoodiano, enfim, não há nenhum problema nisso. Agora, que um intelectual que tem uma formação erudita, que conhece os grandes clássicos, que conhece a história do pensamento e a história da arte, por exemplo, queira mostrar aos demais o valor que isso tem, eu acho natural. E acho natural que ele diga também que há uma decadência quando esses valores são deixados de lado. Né? Uma coisa fundamental, eu acho, assim, para fechar, é que, veja, Lhosa foi formado, a sua infância e adolescência, início da idade adulta, num mundo cercado de livros, em que o livro era o centro da vida cultural. A escola reproduzia o livro, o jornalismo reproduzia o livro como centro do debate intelectual. A partir do livro, tudo se discutia. As outras artes, as outras formas, tal. As formas de vida passavam pelo livro. As formas intelectuais, enfim. Hoje em dia, isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. A gente é formado hoje, os nossos jovens, tal, no audiovisual, na internet, são outros meios. Claro que para alguém que foi formado em outro universo, isso pressupõe uma decadência terrível. E eu acho que há uma decadência terrível, porque essa herança, ela é incontornável para a gente entender quem a gente é. A gente não pode se separar dessa herança completamente. Portanto, eu entendo esse sentimento de pessimismo lá atrás, em Ortega, em Freud, no próprio Vargas Llosa hoje, porque, de fato, quando você assume outras formas culturais, outras se perdem. Agora, realmente, Wolff, há um conflito disso com o próprio personagem intelectual de Vargas Llosa, que é o liberal pluralista, que aceita como valor a diversidade cultural, né? E o não dirigismo da cultura. Porque também seria um erro estipular agora que só é cultura, eu acho, as escolas só podem falar do clássico, do cânone. Não. Eu acho que a gente não pode abandonar o cânone, mas esse cânone tem que saber dialogar com o presente. Senão, vai ser um assunto para doutores. E o desafio é romper isso. Exatamente no ponto que eu ia trazer, que é essa questão da convivência entre a noção de hierarquia cultural, que eu acho que é indissociável, no fim das contas, do espírito crítico, né? Porque o espírito crítico pressupõe um julgamento, pressupõe uma avaliação estética, moral sobre as diversas manifestações e, portanto, a hierarquização. Mas como que isso se relaciona com o mesmo, com o espírito pluralista que também está presente de forma, eu diria que essencial, assim, fundamental no pensamento do Vargas Llosa? Eu acho que tem uma coisa interessante que conecta a sua pergunta, mano, agora com a excelente análise que o Maia acaba de nos fazer. E eu começaria, portanto, por fazer a seguinte observação. De onde sai, na reflexão de Mário Vargas Llosa, a tese segundo a qual nós estamos vivendo essa barafunda, essa confusão, esse embaralhamento, esse nivelamento em que não há mais possibilidades de fazer distinções que, segundo ele, são necessárias. Maia também concorda, eu concordo. Tá. Bom, não é um ranço da parte dele, é uma constatação de um estudioso.
E essa constatação pode ser discutida, quer dizer, ele apresenta uma interpretação, diz, olha, a partir deste acontecimento e destas questões aqui, segue tal coisa. O que ele, Vargas Llosa, faz? Ele diz assim, ao longo do século XX, uma disciplina humanística em particular, uma área do conhecimento de humanidades em particular, das ciências humanas, chamada antropologia, se desenvolveu muito, tá? Com muito prestígio e com contribuições absolutamente maravilhosas, né? Todos nós aqui conhecemos o caso brasileiro, por exemplo, de alguém como Lévi-Strauss, que veio ao Brasil, fez carreira, um grande nome da antropologia, para não falar de figuras nossas, né? Associadas à antropologia, como Gilberto Freire, para dar apenas o mais importante dos exemplos que a gente poderia dar. O que o Llosa diz a respeito da antropologia? Ele diz, olha, há um traço característico praticamente, né, comum a todas as linhas interpretativas que você puder imaginar da antropologia, que é o seguinte, o olhar do antropólogo para os fenômenos que ele está analisando é o olhar que requer, em grande medida, acabar com as hierarquias, deshierarquizar, tá? O antropólogo, como atividade acadêmico-científica, como intelectual da área de antropologia, é exigido dele que ele faça isso. O antropólogo que for a uma comunidade do interior profundo da Austrália, da África ou daqui de qualquer recanto da América Latina, encontrar povos que vivam ainda, como isso foi o que aconteceu ao longo do século XIX e XX, com a história da antropologia, tá? Encontrar povos que vivam ainda intocados, né, pelo progresso científico, tecnológico da matriz industrializada do capitalismo ocidental, tá? É má ciência antropológica, é má antropologia chegar lá com o olhar inquisidor ou julgador no sentido negativo, que vai hierarquizar. Meu Deus, o cara não usa calças, então logo ele está num critério de hierarquia muito... A disciplina antropologia exige apagar essas hierarquias entre diversas culturas, certo? E o que o Vargas Llosa detecta, e eu acho que ele está correto, é que houve um transbordamento dessa disciplina da antropologia nas suas práticas específicas e especialmente nessas suas áreas de trabalhos mais duras, nos trabalhos de campo de pesquisas etnográficas, etc. e tal, e de repente essas práticas foram assimiladas assim, bom, assim como se faz pesquisa indo visitar a tribo Yanomami, assim, assado, eu vou pesquisar o funk carioca ou a literatura pop dos anos 50 nos Estados Unidos, aquela literatura como se chama Pulp Fiction, né? Aquela literatura, né, violenta, ou um outro exemplo frequente, a cultura punk, a cultura cibernética, a cultura de internet. E ao fazer isso, esses antropólogos passaram a adotar os mesmos critérios. Não existe nenhuma diferença entre o antropólogo / crítico cultural que está estudando a letra de funk, o movimento punk, a cultura cibernética ou qualquer outra manifestação da sociedade que você possa imaginar, né? A cultura food, né? A cultura da gastronomia, a cultura dos food trucks. Não existe nenhuma hierarquia aqui, e muito menos, na visão dessas pessoas, existiria uma hierarquia entre qualidade, profundidade, importância, relevância, ou que complexidade quer que seja, entre a manifestação dessa letra do sertanejo universitário, ou do funk, ou dos emos, né, nos anos 90, 2000, sei lá que ano era aquilo. Não existe nenhuma hierarquia entre isso, de um lado, e Dante Alighieri, Carlos Drummond de Andrade, sabe? E Shakespeare do outro lado. Não tem. É tudo manifestação cultural. E o que o Llosa diz esse apagamento das hierarquias está sendo pago agora. Isso tem um preço. Nós estamos pagando esse preço agora. E o preço que a gente está pagando agora é justamente que a cultura, que sempre foi capaz de produzir aquilo que produziu, hoje simplesmente é colocado assim, bom, então vamos ensinar nas escolas o quê? Bom, agora eu vou ensinar o aluno a ler uma tirinha, um cartoon, né? Cai na prova, cai no Enem, o cartoon e tal. Bom, na aula de amanhã eu vou dar um versinho de Carlos Drummond. Bom, qual é a diferença entre os... Não, são expressões da linguagem. Isto é a doutrina pedagógica que nós vemos. Ela é consequência, e não é uma queixa. Eu trabalho com consultoria de educação. É assim nas escolas. Tá? É assim no Enem. Tá? Isso é considerem isso uma observação não rabugenta e pessoal, mas uma observação técnico-profissional. É assim, certo?
e factualmente, independente de eu gostar ou não. E o que acontece é que, bom, o preço disso é diluiu-se a cultura. A cultura, no seu sentido relevante, se diluiu. Quer dizer, então, que a gente tem que fazer uma espécie de hierarquia em que eu consigo saber objetivamente se o Montaigne está acima ou abaixo do Descartes, ou não sei o que lá? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Sim, o sentido de hierarquia e de importância ele precisa ser manifesto. Tá? Isso não quer dizer que esse conjunto de expressões humanas que é a cultura, a arquitetura, a filosofia, as grandes reflexões metafísicas, a teologia, a arte, a pintura, né, o teatro, a poesia, a literatura, isso não quer dizer que essas obras todas do gênero humano possam ser matematicamente equacionadas. Isso não faz parte de uma equação matemática. Nunca ninguém teve essa pretensão. Como, de resto, nunca ninguém teve a pretensão de julgar que um cânone era algo rígido, fixo, estabelecido. Shakespeare não foi lido como nós lemos Shakespeare no século XX e XXI, ao longo dos séculos XVIII, por exemplo, ao longo do século virada do XVII para o XVIII. Voltaire, o grande pensador russo, detestava Shakespeare. Tolstói, o gigante da literatura russa, abominava Shakespeare. Você entende? A ideia de um cânone é a ideia de há um sentido comum. E eu volto à frase do George Steiner, que eu acho extraordinária. O que temos de prova, o que temos de evidência para o cânone, ou para a grande obra de arte, para a grande obra de cultura, não é uma dedução matemática, nem uma hierarquia rígida e fixa estabelecida. O que nós temos é o acúmulo da experiência humana ao longo dos séculos, das décadas, eventualmente de milênios, em que homens e mulheres de sensibilidade apurada, de intelecto apurado, de devoção e dedicação a essas obras, reconheceram nessas obras uma manifestação superior. Entre eles há conflito? Sim, o Tolstói detestava o Shakespeare. Sim, né? O Wittgenstein abomina o Dostoiévski. Estou chutando exemplos aqui agora aleatórios. Não importa. Esses conflitos internos, essa grande massa de informação recebida pela tradição, faz parte. Isso é perfeitamente razoável. O que importa não me diga que a diferença entre o Tolstói, o Shakespeare e o Dostoiévski, de um lado, e a manifestação do gamer que está jogando agora a narrativa bacana de games, né, no seu computador, plugado na NASA, não sei o que lá, que aqui é só uma preferência. Não, aqui é uma cultura, a cultura dos gamers e as narrativas gamers de um lado, e de outro lado, aqueles caras lá. Não, lá está a cultura, aqui está um produto tecnológico interessante que, como manifestação antropológica, é válida, é digno de nota, cabe alguém estudar isso, tá? Como cultura, no sentido estrito do termo, no sentido humanamente relevante do termo, não vale nada. E aí eu quero trazer um outro elemento para a conversa, que é o papel do conceito de indivíduo nessa reflexão, porque o Vargas Llosa trata a cultura como uma manifestação, um fundamento humano essencial para a construção de indivíduos. E, por outro lado, a cultura de massa, né, a indústria de massa, como uma forma de apagar as individualidades, né, de reproduzir somente, enfim, seguir o fluxo, né, de seguir as marés da tribo, para usar uma expressão que o Vargas Llosa também gosta. Eu queria ouvir vocês sobre isso, né? Eu acho que também há, hoje, no Brasil, um sentido muito vulgarizado do que é o indivíduo ou o processo de construção do indivíduo, que é tido até como... eu acho que essa é uma expressão que algumas pessoas, se ouvirem, vão se espantar, né? Como construir o indivíduo? Queria passar a palavra aí para o Dudu Maia. Como a cultura, nesse sentido que Vargas Llosa trata, se relaciona com a construção do indivíduo? Esse é um tema onipresente em Vargas Llosa, no ensaísta e no escritor. Eu posso falar algumas coisas. Por exemplo, eu lembro de um artigo dele, um ensaio, não estou lembrado a fonte, mas que ele trata desse tema das identidades coletivas, né, que teve tão em moda, né, o identitarismo e tal, logo nos seus começos. Isso eu acho que eu li isso lá para 2003, 2004,
que era a época que eu estava acompanhando esses artigos, né? E ele fala uma coisa interessante, que dialoga um pouco com esse título do livro dele sobre os liberais, que é o chamado da tribo, né? Ele fala o seguinte sobre as identidades. Ele fala, olha, as sociedades ocidentais progrediram no sentido de cada vez mais afirmar as possibilidades de autocriação individual. Você preserva uma instância de intimidade na qual você pode acreditar no que você quiser, desenvolver o que você quiser. Claro, você obedece a uma série de regras que são coletivas, porque a gente vive em sociedade e as coisas são resolvidas intersubjetivamente, mas há um espaço nessas sociedades, há um valor, e esse é o grande valor do liberalismo para ele, a meu ver, é um espaço de liberdade, de preservação dessa liberdade e dessa insubordinação à regra da tribo, né? E isso aparece na ficção dele, aparece na biografia dele. É uma coisa muito interessante para tentar... Eu acho que deixar de fora, por exemplo, aspectos biográficos na literatura de Vargas Llosa é você perder algumas oportunidades. Por exemplo, você tem a infância dele muito marcada pelo rigor na escola, ele fala muito disso, né? Colégio militar, colégio religioso, esse desejo de romper com a figura da autoridade paterna, porque o pai dele, ele nem sabe que o pai dele está vivo até os 10 anos, que ele reencontra o pai dele. E essa relação é muito tensa quando ele reencontra o pai, e o pai quer impor uma ordem para ele. Ele tinha uma vida que ele achava uma vida paradisíaca com a mãe, com a tia, enfim, que ele tem uma liberdade e tal. Ou seja, o que eu quero dizer, eu não vou fazer um retrospecto biográfico. O que eu quero dizer, assim, que aparece desde cedo na vida, e isso se traduz na literatura e no pensamento de Vargas Llosa, uma espécie de tentativa de entender como é que a autoridade se legitima e como é que eu posso contrariar essa autoridade como indivíduo. Se pegar os jefes, os chefes, você pegar qualquer obra, eu arriscaria dizer, em qualquer obra de Vargas Llosa, esse problema do lugar da autoridade, isso talvez esteja presente em quase tudo que ele escreveu, né? Da tentativa de mostrar como a autoridade é construída, como ela é filosoficamente frágil, mas, ao mesmo tempo, ela é, para a vida social, ela está sempre presente. A autoridade existe. O fenômeno do poder, ele também é onipresente. Então, há uma tensão sempre na obra entre o indivíduo que deseja sempre e sem limite, né? E as normas, o conjunto das regras sociais e dos valores da tradição, tal, que o impedem de vivenciar plenamente a liberdade do seu desejo. Isso está nas relações familiares, das obras, né, da Tia Júlia, isso está nas obras que retratam a vida escolar, isso está na relação com a política latino-americana, a figura dos ditadores, o próprio ditador, por exemplo, no caso da Festa do Bode, que usa o poder para exercitar sua libido de maneira abjeta, né? Enfim, esse fenômeno do poder e da autoridade, em contraposição... Veja, um tratado filosófico, um tratado de ciência política, talvez não pudesse dar conta, numa mesma obra, de tantas perspectivas e de tanta ambiguidade. Porque, veja, o caso, voltando para o caso da Festa do Bode, o ditador quer exercer uma liberdade. A execução de sua liberdade é terrível para os demais. Então, você mostra que a própria natureza do poder, do ponto de vista do indivíduo e da coletividade, ela vai ser sempre contraditória, né? O exercício pleno da individualidade, total, sem amarras, vai gerar absurdos. Mas a autoridade suprema, que não dá espaço ao exercício da liberdade, da intimidade, da vida interior rica e aberta, também é absurdo. A condição humana em Vargas Llosa, isso é uma coisa que eu escrevi em outro lugar, ela é trágica. Nem o liberalismo dá uma resposta última para tudo. Há uma tragicidade no exercício do poder, né? Está lá, desde o começo da literatura, está lá nas tragédias gregas. Há um elemento do fenômeno do poder em relação às convicções individuais que simplesmente não se coadunam, essa contradição, essa dura realidade de que o indivíduo não pode ser tudo o que ele quiser e, ao mesmo tempo, que é preciso lutar pelo espaço de liberdade para esse indivíduo,
isso vai estar muito melhor representado literariamente, a meu ver, e Vargas Llosa faz isso como poucos na literatura contemporânea, do que um tratado político que explique, né, que a liberdade é importante ou a liberdade não é importante, é mais importante o coletivo ou o indivíduo? É mais importante o liberalismo ou o socialismo? A igualdade? Bom, a literatura de Vargas Llosa, apesar dele ser um liberal e essa força da liberdade está onipresente na obra dele, esses problemas, literariamente, não são solucionáveis, em última instância, porque são problemas, de fato, trágicos da existência humana. Não há uma resposta única, definitiva. Por isso, eu acho que ele é um liberal cético. Entende? Não é aquele liberal alegre que acha que agora a economia de mercado vai solucionar o mundo, todo mundo está feliz, como todo mundo esperava, até apostando no maluco do Bolsonaro. Essa visão de que as coisas iam solucionar porque Bolsonaro ia privatizar empresas porque tinha Paulo Guedes e o Brasil estava solucionado. Isso é uma visão ingênua. A literatura mostra isso. Como uma ingenuidade do nosso intelecto achar que o mundo tem solução. O mundo humano não tem solução. Ele é trágico. Isso é fantástico, se você me permitir fazer uma ponta na sua observação, na sua análise, Mike, você acabou de dizer de maneira brilhante que a literatura dele é complexa, profunda, nunca reducionista, e que nesse sentido, apesar de ele se entusiasmar com uma liderança política aqui ou acolá, como foi para ele, né, depois dos anos envolvidos como toda a geração dele, aliás, muito razoavelmente envolvidos naquele contexto da Guerra Fria dos anos 50 e 60, envolvidos com o castrismo, o Che Guevara, a Revolução Cubana na América Latina, aquilo foi, né, o incêndio das imaginações para aquela geração dos anos 60 e tal. Quer dizer, ele abandona isso de maneira muito coerente, né, a partir das denúncias de ataques aos direitos humanos, desrespeito aos direitos humanos, enfim, uma série de questões muito coerentes na trajetória, vai morar na Inglaterra, e nesse período do auge do thatcherismo, fica muito fascinado com aquilo. E eu acho que ele nunca fez uma autocrítica muito profunda do quão entusiasmado ele foi com o thatcherismo, com relação ao qual eu teria várias ressalvas, mas enfim, quem sou eu para ter ressalvas, né, diante disso? Mas enfim, outros intelectuais o fizeram. O John Gray, por exemplo, que foi um interlocutor importante da Thatcher, disse, não é bem assim. O Roger Scruton, por exemplo, disse, não, também não é bem assim. De todo modo, eu acho que você aponta na sua observação, Maia, agora, brilhantemente, que o que tem de complexidade, profundidade, de não reducionismo na sua ficção, nós também podemos enxergar, se eu entendi corretamente, eu acho que sim, nós também podemos enxergar essa visão mais complexa, mais sutil, no seu pensamento político, que se expressa em poucos livros, muitos artigos, e em uma tentativa de carreira política à presidência no Peru. Né? Mas, quer dizer, um liberal pluralista, nunca seduzido a versões reducionistas, né? Como ele ficou, eu lembro, em 2016, no palco do Fronteiras do Pensamento, diante do questionamento, bom, mas até mesmo Hayek teria apoiado, né, Pinochet, diante de todas aquelas evidências e tal. Ele deu uma resposta para mim que foi absolutamente fantástica. Ele disse assim, se o fez, foi um erro fatal. É isto. Ele nem entrou no mérito de, bom, não vou discutir qual era o contexto dessa entrevista, se foi isso mesmo que ele disse, não. Se o fez, é um erro fatal. Né? Qualquer relativização da condição humana, das liberdades humanas, em relação a qualquer coisa que se possa imaginar, um privilégio de mercado, um privilégio de performance do Estado, é uma espécie de morte interior do caráter de quem assim o faz, né? Morre quem faz isso, morre por dentro quem faz isso, né? E com isso, e ao morrer por dentro, acaba matando os de fora também, né? Porque isso invariavelmente acaba em tortura, assassinato, perseguição política, etc. E tal. Então, também no pensamento político dele tem isso. Eu só faria uma ressalva, não propriamente ao que o Maia está dizendo, mas assim, ao Llosa, né? De novo, os pretensiosos, mas uma pequena divergência que é o seguinte, eu acho que o livro dele, que o Maia mencionou, O Chamado da Tribo, que reúne, né, publicado pela Objetiva 2017, no ano anterior ele fez uma conferência no Fronteiras em 2016 aqui, e no INSPER, muito parecida com esses temas e com a trajetória dele, de como ele abandonou aquela experiência, né, nos anos 60 e 70 e tal. Eu acho que esse livro tem uma promessa não cumprida, né? A promessa, que ele reconhece.
indiretamente. A promessa é: a inspiração é fazer para as ideias liberais aquilo que Edmund Wilson, o grande crítico literário americano, escritor maravilhoso, tinha feito pelas ideias socialistas com o maravilhoso Rumo à Estação Finlândia. Até hoje, um dos mais extraordinários livros que eu já li. Assim, né? O primeiro livro publicado no Brasil pela então recém-lançada Companhia das Letras, nos anos 80, um sucesso extraordinário. O livro também foi marcante para muita gente. O Wilson, grande crítico, entre outros lugares, na New Statesman, New Yorker, enfim. O livro falha nisso, né? O livro tem boas observações, tem boas apresentações das obras de Adam Smith, de Hayek, de Karl Popper, de Isaiah Berlin, né? Entre outros, de Raymond Aron, que é muito pouco falado no Brasil, deveria ser muito resgatado no Brasil. O livro falha nisso. E eu acho que ele falha porque... E aí vou encerrar com a minha única frase distoante assim, da nossa admiração por você. Eu acho que por mais que ele seja um bom e instigante pensador da cultura, inclusive estou escrevendo uma série de artigos sobre isso para o portal do Fronteiras.com, do Fronteiras do Pensamento. Reparem, eu não estou dizendo que ele não é interessante, não chega aos pés da crítica literária dele. Tá? A crítica literária dele está num patamar muito superior. E nenhuma das duas chega aos pés da sua ficção. Tá? Então, assim, vamos direto ler as grandes obras-primas de Mário Vargas Llosa, isto é, vamos ler os seus romances. Vamos ler o resto também? Sim. Mas o filé mignon está na ficção, está nos romances. O que prova a tese do César Maia ao longo de toda a nossa conversa. A capacidade da literatura de ser muito mais complexa para dar conta de tudo isso. Então, para dar um fecho, deixa eu pedir para vocês fazerem as indicações aí de caminhos para quem quer começar a ler o Vargas Llosa. Quais são os romances mais indicados? Uma época que eu era vidrado em tudo que ele fazia, e aí eu li com paixão algumas coisas que talvez hoje eu não lesse da mesma forma. Eu fico pensando, não sei, mas vamos lá. Antes de entrar nos romances, que são o ápice, eu acho, o melhor, eu recomendo muito o livro que o Wolff citou, O Verdade das Mentiras, porque é uma apresentação de várias obras clássicas da literatura, ensaios muito livres, já naquele velho estilo humanista de escrever, digressivo, falando de cultura, política, religião, tudo misturado, não é aquela coisa da crítica literária especializada, é um livro que você lê com prazer de quem está lendo literatura. É uma obra excelente, de fato. Eu recomendo muito Contra Viento e Maré, tem aspectos biográficos, eu acho uma excelente leitura. Agora, da ficção, Conversações na Catedral é um livro central, ele mesmo coloca como sua grande obra, como a gente já falou aqui. Eu acho que é uma leitura para quem quer conhecer o melhor dele, né? O melhor da literatura dele. Agora, preferência pessoal também aí, eu gosto muito da Festa do Bode. Eu acho um livro, né, assim, de você ter um elemento histórico muito forte, mas também a ficção, quando entra e quando expande as possibilidades da história, nesse livro é muito bem realizado nisso. Eu acho que é melhor do que aquele mais recente, Tempo Recio, acho que é também um bom livro, né? Mas eu acho melhor o Festa do Bode. Eu gosto muito de um livro que a crítica pegou no pé um pouco, que é o El Sueño del Celta, né? É o Sonho do Celta. Porque eu acho aquela história extraordinária, né? E o diálogo que aquela história faz com o livro de Conrad, né? Com um dos maiores livros da literatura do Ocidente, né? O Coração das Trevas. A história de Roger Casement, né? Eu acho incrível. Esse livro, inclusive, é de uma profundidade política. Eu escrevi um ensaio sobre ele, eu acho que no suplemento cultural do Pernambuco. Esse livro é muito sutil politicamente. A discussão política ensejada por esse livro é muito sutil. O lugar que aquele revolucionário ocupa na mentalidade política de Vargas Llosa é muito ambíguo, às vezes, como ele apresenta. É muito curioso esse livro. Eu tentei explorar isso no ensaio. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu poderia... Eu gosto também de Tia Júlia. A Casa Verde, pronto. Quem quiser conhecer um pouco mais do senso de humor de Vargas Llosa, ele mesmo diz isso, né? Que a obra dele no começo era muito sem senso de humor, porque ele tinha herdado um pouco da sisudez de Sartre, ele diz. Mas aí, no Pantaleão e as Visitadoras, que não é, como obra literária, não está entre as maiores, mas é uma obra em que o senso de humor prevalece, e eu acho que é interessantíssima, ótima de ler também. Foi adaptada para o cinema também. Eu gosto muito. Enfim,
a literatura de Vargas Llosa é muito acima da média. Eu endosso, assim, integralmente as dicas, né, do Maia. A Festa do Bode de 2003, 2004, mais ou menos, não é, Maia? Anterior a 2010. 2005. Lá no início dos anos 2000, acho, ali entre 4 e 5, talvez 3 e 4, eu não lembro agora do ano. Mas eu lembro que meu professor, então, e grande amigo até hoje, Sérgio Gonzaga, da Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul, leu com um entusiasmo, assim, como se fosse... E que é uma coisa que a gente experimenta com Vargas Llosa e experimentava até recentemente com o Philip Roth, né? Saber que a gente estava lendo um dos gigantes e, de repente, ele nos entregava mais uma obra-prima, assim, do nada, né? Que é, enfim, então, sim. De todo modo, as minhas recomendações, então, coincidem muito com a do César Maia. Eu realmente recomendo A Verdade das Mentiras para quem quiser ver o seguinte: o que é o papel de um crítico literário, né? E por que normalmente, penso eu, ainda que eu pratique essa profissão de maneira bissexta, né, ocasionalmente, como resenhador aqui e acolá, e não sendo um escritor, ainda que eu faça isso, este livro, A Verdade das Mentiras, para mim, é a grande demonstração, a demonstração cabal, de que o melhor crítico literário é sempre um grande artista, um grande escritor de literatura também. Nós, professores, nós, estudiosos, podemos dar a nossa contribuiçãozinha ali, mas a dimensão da revelação e de compreensão do que está se passando quando vem de um grande escritor, né? Não são todos os grandes escritores que produzem crítica, tá? Mas quando um grande escritor se dedica a produzir crítica literária, comentar os seus pares, normalmente vem coisa muito boa. Do Vargas Llosa, A Verdade das Mentiras é um caso desse, né? O livro chama-se, como o Maia falou, A Verdade das Mentiras, né? São ensaios sobre literatura. Concordo com o Maia que o livro mais, assim, fascinante dele, para mim, o melhor, Conversa no Catedral, que é a minha mais ardorosa recomendação, e eu só vou acrescentar que, se você ainda não leu nada da ficção dele, especialmente se você é relativamente jovem, se você é, assim, under 30, tá? Até os seus 25, 27, vamos colocar ali, leia A Cidade e os Cachorros, o primeiro livro do Vargas Llosa. Aquilo é espetacular, e lembrar que esse cara escreveu isso com 25 anos, 26 anos, assim, é de você chorar no quarto, assim, como é que eu não consigo fazer um negócio desse? Ele começou a escrever com 23 anos. Assim. 23 anos, exatamente. É maravilhoso, né? E, enfim, e vamos torcer para que ele ainda nos entregue mais coisas fantásticas, como vem entregando e produzindo. Maravilha, Eduardo César Maia, Eduardo Wolff, super obrigado por essa conversa. Wolff tem um convite. Ah, sim! Então, obrigado, mano, por lembrar. Então, na quarta-feira, 28 de abril, às 19 horas, eu vou fazer uma conversa semelhante a essa que nós estamos fazendo aqui, mas exclusivamente centrada na literatura do Mário Vargas Llosa, com o professor Sérgio Gonzaga, que eu acabo de mencionar aqui, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que tem uma tese sobre o boom da ficção latino-americana, e especialmente a análise do primeiro romance do Vargas Llosa. E essa tese vai ser publicada agora, nos próximos meses, uma versão voltada menos para o público acadêmico, e eu tenho certeza que vai ser fascinante de ler, porque eu vejo, pelo que eu me entusiasmei com a leitura da própria tese, que é mais acadêmica e tal. Então, vai ser um livro fantástico. O Sérgio viveu o período dos anos 60 e 70, o entusiasmo de rever sair cada um desses grandes títulos do boom. Nós conversaremos, então, na quarta, dia 28 de abril, 19 horas, no site do fronteiras.com. Todas as mídias, YouTube, Facebook e Instagram do Fronteiras, transmitem abertamente e gratuitamente essa conversa. Eu espero vocês por lá. Maravilha, imperdível. Maravilha. Isso aí. Leiam Mário Vargas Llosa. Muito obrigado por essa conversa. Se você gostou da conversa, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e faça todas aquelas coisas para ajudar a gente a fazer essa conversa chegar a mais pessoas, e leia Vargas Llosa.